Olá, amigos, vamos lá. Vamos continuar então o estudo do direito constitucional. Agora vamos ingressar em um outro tópico, um importante tópico também dentro do direito constitucional. O tema agora é direitos políticos. Vamos tratar dos direitos políticos e vamos ver os principais aspectos, aqueles que aparecem mais no concurso público. Tudo bem? Então já vá abrindo aí um outro tópico dentro do seu caderno e o tema agora é direitos políticos. Vamos colocar então aqui, vamos colocar o tema direitos políticos. O tema direitos políticos. Bom, a primeira coisa que você tem a saber sobre os direitos políticos é onde está localizado os direitos políticos. Bom, qual é o dispositivo constitucional que trata sobre esse tema, professor? Então vamos colocar aqui no quadro que o dispositivo constitucional que trata sobre esse tema é o artigo 14, mas não só o 14, vai do artigo 14 ao 16 da sua Constituição Federal. Está aqui então o dispositivo legal. Direitos políticos, então você vai encontrar artigo 14 até o artigo 16 da sua Constituição Federal. Tudo bem, senhores? Então foca aqui, vou pedir ao câmera que foque aqui, volta aqui para mim, para que a gente vá conseguindo construir então um entendimento sobre essa matéria. Preste atenção. Primeira coisa que a gente vai falar sobre os direitos políticos é um conceito. E aí eu poderia conceituar direito político pelo menos de duas formas. Bom, sobre um aspecto formal, poderia dizer para os senhores que direito político, os direitos políticos, consiste em um conjunto de normas que vai definir a participação do cidadão na vida política do Estado. Então vamos colocar isso aí no seu caderno. Então abra assim um ponto, 1.1, que estamos falando do direito político. 1.1, você coloca assim, conceito. Conceito. Vamos esquematizar essa ideia do conceito dos direitos políticos. Então, eu posso conceituar direitos políticos pelo menos de duas formas. Posso conceituar sobre um aspecto formal e posso conceituá-lo sobre um aspecto material. Bom, sobre um aspecto estritamente formal, você vai colocar aí no seu caderno a frase que já lhe disse e vou dizer de novo. Então, direitos políticos sobre um aspecto formal, eu poderia dizer que nada mais é do que um conjunto de normas constitucionais, normas que estão previstas na Constituição, mais precisamente do artigo 14 ao 16. Então, é um conjunto de normas constitucionais que vai definir a participação do cidadão na vida política do Estado, nos rumos políticos que o Estado vai tomar. Tranquilo quanto a isso, senhores? Então, esse é um conceito formal. Agora, eu também tenho um conceito material. E esse conceito material se aproxima mais do conceito que foi adotado pelo caput do artigo 14 da Constituição Federal. Sobre um aspecto formal, eu poderia dizer que os direitos políticos é um instrumento, é um mecanismo que vai garantir ao cidadão o exercício do poder. Bom, isso nos remete ao conceito de soberania popular. Sobre o conceito de soberania popular, está lá no parágrafo único do artigo 1º da sua Constituição Federal, onde diz que todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Esse é o conceito de soberania popular. Todo o poder, então, emana do povo. Aí você pergunta, e como que o povo exerce esse poder? Como se dá o exercício do poder? O exercício do poder se dá através dos direitos políticos. Então, os direitos políticos, nesse sentido material, seria o quê? Um mecanismo, um instrumento que vai materializar, concretizar o poder. Tudo bem? Ou seja, dito de outra forma, eu posso dizer então que os direitos políticos é um instrumento por meio do qual o cidadão vai fazer o quê? Vai materializar aquele conceito de soberania popular. Essa ideia está no artigo 14 da Constituição Federal. Vamos então esquematizar aqui para os senhores a ideia para que você acompanhe. Então, sobre um sentido material, eu poderia dizer então, olhe, preste atenção, que os direitos políticos
que os direitos políticos consiste em um mecanismo, ou vamos colocar aqui, um instrumento. Consiste, então, num instrumento de exercício. Um instrumento de exercício do poder. Dito de outra forma, os direitos políticos consistem num instrumento de exercício da soberania popular. Bom, aqui está um conceito material, um conceito que se aproxima muito daquele conceito dado pelo artigo 14 da Constituição Federal. Então veja, os direitos políticos consistem em um instrumento de exercício da soberania popular, do poder. O povo exerce o poder através dos direitos políticos. Bom, os direitos políticos também são conhecidos como outro nomezinho. Podemos chamar então os direitos políticos de sufrágio. Sufrágio universal. Sufrágio universal. Então, os direitos políticos ou o sufrágio universal é um instrumento de exercício da soberania popular. Dito de outra forma, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. É isso que está no artigo 14 da Constituição Federal, dizendo que a soberania será exercida, o seu exercício se dará por meio do sufrágio universal. E o que é o sufrágio universal? Ora, são os direitos políticos ditos de uma forma abstrata, ou seja, dito de uma outra forma, o sufrágio universal nada mais é do que o direito de você votar e ser votado. Quando falamos em sufrágio universal, estamos nos referindo tanto ao direito político ativo, direito de voto, quanto ao direito político passivo, direito de ser votado. Tudo bem? Bom, esse desenho aqui traduz, senhores, o que está escrito no artigo 14 da sua Constituição Federal. Vamos colocar aí na tela para que você acompanhe em casa. Então, o artigo 14, põe aí. Olha lá, senhores. Direitos políticos, artigo 14. A soberania popular será exercida, perceba, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos nos termos da lei, mediante, volta aqui para mim. Então a gente pôde acompanhar que conforme o caput do artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, ou seja, pelos direitos políticos. Agora, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal através do que, professor? Vamos esquematizar aqui. Através de 3 institutos. Quais são eles? Isso vai cair no concurso público. Quais são esses institutos? Fala para mim, professor. Vamos colocá-los aqui. Primeiro, vá anotando aí no seu caderno. Plebiscito. Plebiscito. É o primeiro instrumento, então, que vai materializar o sufrágio universal, os direitos políticos. Plebiscito. Segundo, referendo. Referendo. Terceiro, iniciativa popular. Iniciativa